Ô pessoal, continuando a segunda parte nossa ali, a gente tem as arqueias, né, que fazem parte desse grupo também, que são organismos procariontes e que se assemelham morfologicamente às bactérias, tá? Mas possuem tantas características diferentes que acabaram sendo colocadas em um grupo separado, que é o domínio das arqueias, né, o domínio Archaea. Tá? Foram descobertas na década de 70 em ambientes onde se acreditava que tinha pouca probabilidade de se encontrar vida. Então, a partir daí, vários espécimes foram identificados, tá? Desde alterações em ambientes extremos, em ambientes com alta temperatura, né, dentro de vulcões, ou ambientes muito alcalinos com o pH muito ácido, né, e ambientes comuns, como solo, água ou em simbiose com outros organismos. Hoje, existem várias espécies catalogadas desse domínio. Tá? O que se sabe sobre a biodiversidade das arqueias é ainda muito pouco. Tá? O fato de existir esses representantes que vivem nos ambientes extremos trazem à tona, assim, para os cientistas um grupo muito grande de interesse e de estudo, justamente para saber como que é esse ponto de atuação desses micro-organismos nesses ambientes, né? Mas, em contrapartida, torna isso muito difícil o seu estudo e a sua identificação. Recentemente, na árvore evolutiva, então, foi agregado o grupo Archaea. Tá? Lembra lá a classificação biológica, o grande grupo de tipo de célula, né, que são separados em procariotos e eucariotos. Os eucariotos são aqueles seres que possuem núcleo celular, ou seja, né, todas as células que possuem uma estrutura interna que abriga o DNA. Então, a célula que tem o DNA inserido em uma membrana interna é eucarionte. Tá? Aí nós temos os fungos, os protistas, plantas e animais. E os procariotos, que por sua vez são aquela forma de vida que não possui o núcleo celular, ou seja, não possui o DNA delimitado por essa membrana. E o material genético fica disperso no citoplasma, né, sem uma separação física. Então, durante muito tempo, os procariotos representavam apenas um grupo de organismos, que eram as bactérias, até a descoberta das arqueias, que foram primeiramente chamadas de arqueobactérias. As análises que se partiram daí pelo RNA ribossômico, né, demonstrou que esses novos tipos de procariotos eram consideravelmente diferentes das bactérias, tá? Então, baseado nisso, Carl ou Eze, em 78, né, um microbiologista, acabou propondo um sistema dos 3 domínios, dividindo os procariotos em 2 grupos distintos. Tá? Então esse sistema acabou sendo amplamente aceito e os seres vivos acabaram sendo agrupados em 3 grandes domínios: o eucária, o bactéria e o arqueia. Tá? O eucária, todos os organismos superiores, né, animais, fungos, plantas, seres humanos e afins, né, e os animais como um todo. O bactéria, que engloba somente as bactérias, e o arqueia somente das arqueias. Tá? Então, as suas semelhanças ou não com outros seres vivos, né, de uma forma morfologicamente falando, as arqueias são idênticas às bactérias. Podem se apresentar na forma de bacilos, cocos, entre outros tipos muito parecidos, né, com as bactérias. Ambos possuem parede celular, citoplasma e têm ausência de núcleo. Tá? Análises mais próximas demonstraram que essas diferenças genéticas existem
e causam algumas diferenças fisiológicas. Essas diferenças sustentam essa separação entre esses grupos, né, de uma forma distinta. Então, alguns aspectos, as arqueias possuem semelhanças com os eucariotos, e em outros aspectos, elas possuem características exclusivas das arqueias. Tá? Então, eu coloquei uma tabelinha ali na aula de vocês para vocês visualizar essa comparação também. Então, dentro dessas características genéticas, evolutivamente, as arqueias estão mais próximos dos eucariotos, né, dos organismos superiores, do que as bactérias, entende? E aí elas foram separadas de acordo com o seu habitat. Foi separado em 3 grupos principais, tá? As hipertermófilas, que são arqueobactérias que habitam ambientes com temperaturas muito altas ou temperaturas muito baixas. Então, algumas arqueias são termoacidófilas, tolerando ambientes com temperatura extremamente alta e com uma acidez muito alta, que, por exemplo, é a lava vulcânica, né? Que é o caso da hipermófila Iggyphaera agregans. Tá? O outro grupo dos metagenos, que são arqueias que produzem metano como subproduto do seu metabolismo energético. Então elas quebram a molécula, transformam em energia e liberam metano no meio. Tá? São bactérias que vivem apenas em ambientes livres de oxigênio, ou arqueias, desculpa. Tá? Então elas vivem somente em ambientes anaeróbios. Obrigatoriamente, né? Então aí você tem a Methanobrevibacter smithii, que consome energia do meio, produz energia para ela e libera metano de volta. Tá? E os halófilos extremos, que habitam ambientes hipersalinos, onde você tem quantidades extremas de sal, como é o caso do Mar Morto. Tá? Elas só sobrevivem nesses ambientes com extrema quantidade de sal, tá? Que é um exemplo a Halobacterium salinarum, que vivem nesses ambientes extremos. Então se separou esses 3 grandes grupos também. Então elas possuem processos metabólicos exclusivos e cada um com sua particularidade interessante, né? A metanogênese, por exemplo, essa produção de metano, é algo que somente acontece no domínio das bactérias, das arqueias, não das bactérias. Tá? As arqueias que conseguem tolerar tantos níveis altos como baixos de pH, até em torno de 0, por exemplo, ou vivem em ambientes com salinidade extrema, onde qualquer forma de vida não conseguiria sobreviver. E isso ocorre porque eles carregam um conjunto de genes que acaba conferindo essas rotas metabólicas de adaptação ao meio ambiente. Tá? Então, devido a esse fato que muitas arqueias habitam esses ambientes extremos, né, se especula que elas seriam formas de vida muito primitivas e que evoluíram de condições diferentes que tinham no planeta há bilhões de anos atrás. Então essa diversidade no ambiente onde elas vivem, né? Então é muito grande. Elas habitam o solo, a água, o trato gastrointestinal de animais, incluindo seres humanos, né? Nós carregamos algumas arqueias dentro do nosso trato gastrointestinal, então acabam participando de processos ambientais bem conhecidos. Um deles é a fixação do nitrogênio no solo, né? Então, dentro dessa problemática, para se estimar essa biodiversidade de arqueias, é que elas são difíceis de se cultivar. Diferentemente das bactérias, que o meio de cultivo é fácil e é rápido, as arqueias já são muito difíceis, embora elas sejam abundantes. A maioria
desses micro-organismos conhecidos não crescem nas condições laboratoriais, né, dentro do laboratório, naquelas culturas de laboratório. Então, as análises genéticas mais atuais desses organismos, né, desse meio ambiente, permite estimar e até descobrir novas espécies de arqueias, né, por essas combinações genéticas que nunca foram cultivadas em laboratório, tá? Ela acaba fazendo essa aplicação. E ela tem essas aplicações biotecnológicas também, né? Então a utilização biotecnológica, por exemplo, de micro-organismos extremófilos, né, que vivem em condições extremas, acaba se tornando muito interessante no reino das arqueias, né? Então a produção, por exemplo, de enzimas extremas, né, ou extremoenzimas, que são enzimas provenientes desses micro-organismos extremófilos, que são que trazem assim estabilidade molecular para esses ambientes extremos, né? Então, dentro dos processos industriais é muito comum, né, na indústria você ter esses processos que variam de temperaturas extremas até alcalinidade extrema, né? Então acaba, por exemplo, conferindo resistência a solventes, metais pesados, que é uma característica dessa liberação dessas enzimas, tá? Uma outra utilização muito boa é os arqueossomos, que são preparos obtidos a partir de lipídios, né, das membranas das arqueias, e são utilizados como um coadjuvante na produção de vacina, tá? Porque eles auxiliam diretamente nessa produção desses organismos virais. Então acabam apresentando resultados melhor do que os lipossomos convencionais que são utilizados dentro desse meio, tá? E com isso essas aplicações acabam sendo grandes, né? Acabam sendo alternadas dentro desse meio e agregando esses componentes, tá? Tranquilo, gente, sossegado. Então qualquer coisa vocês anotem, a gente esclarece em sala de aula ou na próxima aula ao vivo nossa, tá? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.